foram realizadas visitas a 4 mercados, um na cidade de Benguela e 3 na cidade de Lubito. Foram também feitas visitas a 2 instituições do ensino superior e uma auscultação alargada dos cidadãos. Foi feita também uma visita ao Porto do Lubito. Foram feitas também auscultações personalizadas de cidadãos, em particular cidadãos que foram trabalhadores do Porto do Lubito. Na sequência de uma greve, que é um direito constitucional, em 1992 foram injustamente despedidos. Aqui é importante dizer que esta questão foi um dos elementos levantados com a administração do Porto do Lubito. Principais preocupações verificadas, constatadas na província de Benguela. Primeiro, alto custo de vida. A pobreza aumentou. O aumento da pobreza. O aumento do desemprego. O aumento da insegurança. O aumento do desespero. A falta de confiança dos cidadãos nas instituições do Estado. São grandes preocupações. Algumas das notas importantes verificamos e constatamos. As autoridades tradicionais têm salários de miséria. Um regedor tem um salário de 24.600 kwanzas. 24.600 kwanzas. Um soba, que não um regedor, só tem direito a 19.400 kwanzas. Como é possível o Estado angolano gastar dinheiro para propaganda, muito dinheiro para propaganda, mas não consiga pagar condignamente as autoridades tradicionais? Os professores, os enfermeiros, os médicos, os funcionários de uma forma geral, o seu salário perdeu o poder de compra. E, infelizmente, existe da parte do governo insensibilidade. Falta de, diríamos, sensibilidade político-patriótica, vontade político-patriótica para se decidir de uma vez por todas resolvermos o problema dos baixos salários e, em particular, o poder de compra dos nossos salários. Também constatamos que os angolanos querem efetivamente mudança. Reconfirmamos. Os angolanos querem autarquias. Os angolanos querem participar da gestão da coisa pública nos seus municípios. Falta vontade político-patriótica para aprovarmos a única lei que está a faltar para concretizarmos o poder local. Recebemos contribuições substanciais ao projeto de lei orgânica, iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA, que vamos inserir do projeto de lei orgânica que vamos apresentar. Portanto, foram contribuições substanciais que recebemos das autoridades tradicionais, dos estudantes, dos acadêmicos, dos professores, empresários, autoridades religiosas, funcionários, os jovens de uma forma geral, que nós vamos fazer questão de incluir no projeto que vamos submeter na próxima semana ao gabinete da Presidente da Assembleia Nacional. Gostaríamos, antes de concluir esta conferência, aproveitar esta oportunidade para denunciar ao
opinião pública nacional e internacional. Um atentado perpetrado esta manhã pelas 10 horas e 15 minutos na província do Cubango, na comuna do Longa, portanto, no percurso entre Menongue e o município do Cuitucanaval, uma delegação de deputados do grupo parlamentar da UNIT, que trabalha desde passado domingo na província do Cubango, pretendia se deslocar ao município do Cuitucanaval, foi emboscada por milícias do regime. E aqui é importante dizer, são milícias do MPLA. Estavam devidamente identificados. Montaram uma emboscada junto de um comitê do MPLA. Colocaram primeiro mulheres, crianças, colocaram barreiras para impedir que a nossa delegação seguisse normalmente a sua marcha. Portanto, colocado aquele obstáculo, por uma questão de sensibilidade humana, os nossos condutores não podiam romper a barreira feita, construída por escudo humano, portanto, as mulheres e crianças não podiam de forma nenhuma. Portanto, permitiu que as milícias do regime atentassem contra a nossa caravana. Desta caravana, até o último contacto estabelecido pelos nossos colegas, potencialmente teríamos um morto, um cidadão morto, um cidadão também desaparecido, 9 feridos. Dos 9 feridos, 4 em estado grave. 4 em estado grave. Portanto, este cidadão que estaria morto, infelizmente, por força da violência da milícia do regime, os nossos companheiros não conseguiram resgatar a pessoa, ficou estendido no terreno. No mínimo esperamos que os algozes, os terroristas do regime não procurem fazer pior do que já fizeram com as pessoas. Portanto, as imagens daquele atentado, deste atentado hediondo, são públicas, estão a circular nas redes sociais, e aqui queremos deixar bem claro que nós, enquanto direção do grupo parlamentar da UNITA, responsabilizamos, em particular, o governador da província do Cubango e o comandante provincial da Polícia Nacional, por terem rejeitado disponibilizar segurança da parte da Polícia Nacional para que a caravana de deputados pudesse realizar o seu programa de visitas, tal como foi planificado. 22 anos depois do fim declarado das armas, infelizmente, ainda temos cidadãos que têm dificuldades a conviver num espaço com os compatriotas que pensam diferente de si. Aquilo que nós constatamos em Benguela, e aquilo que se vive no Cubango, o aumento da pobreza, o aumento do desemprego, preços altos, é rigorosamente a mesma coisa. Nós entendemos que a prioridade dos governantes deve ser, efetivamente, resolver os problemas das pessoas. Incapazes de governar, incapazes de resolver os problemas das populações, dirigentes do MPLA, dirigentes do regime do MPLA, procuram promover violência, alimentar a intolerância política para desviar o foco das preocupações das pessoas, que já não é a sobrevivência, não é a prosperidade, mas sim a segurança ou a insegurança, que é a preocupação das pessoas. Quando estamos a dizer que aumentou a insegurança porque aumentou a criminalidade, mas também aumentou a insegurança porque não há condições políticas para os angolanos desenvolverem com liberdade as suas atividades. A prova está ali, está na província do Cubango. Nós constatamos situações que a todo angolano que tem sensibilidade deve tocar o coração. As nossas mamás, os nossos jovens que vendem nos mercados são obrigados a pagar todos os dias uma taxa de 150 kwanzas.
independentemente de vender ou não. Quando as pessoas não conseguem vender, portanto, não conseguem um valor de 150 kwanzas para pagar aquela taxa, as autoridades locais recebem aquilo que o cidadão quer vender. Como é possível chegarmos a este ponto de acessibilidade? Você não pode pagar por alguma coisa que você não teve lucro. Você não teve benefícios. Alguém nem sequer vendeu alguma coisa, já está obrigado a pagar uma taxa. Por que a taxa tem que ser diária? Porque tem que ser diária. E por que a sociedade é obrigada a pagar independentemente de ter vendido? O normal, depois das vendas feitas, pode-se aplicar uma taxa, uma percentagem sobre as vendas. Não é estabelecer um preço arbitrário, não se pode aceitar isso. O cidadão também está obrigado a pagar 500 kwanzas para pagar o fornecimento de energia elétrica. Todos os dias pagar 500 kwanzas. Mas muitas das vezes não há energia elétrica nos mercados. Independentemente de usufruir deste bem, o cidadão está obrigado a pagar 500 kwanzas. Isto é roubo. Nós queremos aqui deixar bem claro, é roubo. Vamos formalizar uma comunicação, uma informação oficial ao governo e também à Procuradoria-Geral da República. Não se pode permitir que se faça esse roubo à população. É importante que o governo, as administrações municipais mudem radicalmente a sua forma de tratar o povo. Nós não podemos aceitar isso. Aqui é importante também enfatizar o facto de termos ex-trabalhadores do Porto Lobito que foram despedidos de forma injusta, de forma ilegal, por razões políticas. Aqui é importante assinalar isso, que infelizmente, passados 30 anos, não têm os seus direitos salvaguardados pelo Estado, pelo governo, pela empresa para a qual trabalharam durante muitos anos, toda a sua juventude. Não se pode aceitar isso. Aqui queremos deixar uma nota muito clara. Vamos fazer uma comunicação oficial ao Sr. Presidente da República para que este problema dos ex-trabalhadores do Porto do Lobito seja ultrapassado. Eram muitos, a maior parte deles já faleceu, as famílias ficaram desfeitas, mas tudo isso por causa da intolerância política. Angola que se quer reconciliada, Angola que se quer democrática, Angola que se quer desenvolvida, tem de contar com a contribuição de todos os seus filhos. Não podemos permitir que se consolide no nosso país a cultura da exclusão, a cultura da injustiça, do hegemonismo de grupos. Não se pode aceitar isso. Portanto, senhoras e senhores jornalistas, nós vamos sair daqui da província, vamos sair de cá da província de Benguela, com a convicção profunda de que os angolanos querem efetivamente autarquias. A juventude quer autarquias. Os acadêmicos querem autarquias. O único obstáculo que existe nesse momento é a vontade política da parte do partido que está no poder. Nós não vamos abordar aqui as diferenças estruturantes entre a proposta que o governo submeteu à Assembleia Nacional sem consulta pública e o projeto de lei orgânica que vai ser submetido pelo Grupo Parlamentar da UNITA à Assembleia Nacional. Não vamos abordar isso. Mas as diferenças são evidentes. Os angolanos facilmente, quando puderem comparar as duas propostas, sendo que do ponto de vista legal a proposta é do governo e o projeto é aquele que é apresentado pelo Grupo Parlamentar da UNITA, as diferenças são evidentes. Na proposta feita pelo governo, a partida não há compromisso com a realização das autarquias. Remete as autarquias para uma outra lei. Portanto, essa proposta foi feita só para preencher um vazio, para responder à iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA, à pressão da sociedade civil. Mas é importante que os angolanos saibam que na proposta do governo não há compromisso em criar autarquias. Remete a criação para uma outra lei. Não é assim que se pode, não se deve brincar assim com a acessibilidade das pessoas. Portanto, caros compatriotas, a população de Benguela, em nome do Grupo Parlamentar da UNITA, nós queremos agradecer o acolhimento da população de Benguela, o acolhimento da sociedade civil, da juventude, dos professores, os estudantes de uma forma geral, as autoridades tradicionais,
Também queremos expressar o nosso reconhecimento pela gentileza que obtivemos da parte do governo provincial, na pessoa da senhora vice-governadora para o setor político e social, também dos diretores que conosco partilharam e fizeram questão de responder às questões que nós colocamos. Uma nota também de agradecimentos à direção do Hospital Geral de Benguela, a direção do Porto, a administração do Porto do Lubito, a direção do Instituto Maravilha, a direção do Instituto do Espocabo e, de uma forma geral, as entidades religiosas que conosco puderam dispensar tempo para conversar com os deputados do Grupo Parlamentar da UNITA. Portanto, senhores jornalistas, feita esta breve declaração, se questões para esclarecimentos houver, estamos aqui à vossa inteira disposição. Somos 4 deputados, eu posso responder, também posso remeter outras questões aos meus colegas. Eu tenho uma questão, por acaso, Constantino Eduardo, Jornal O País. Sou secretário. A minha primeira secretário questão... não? Senhor Presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, se está melhor. O secretário está ali ao lado. Sim. Queria regressar ao passado, vê-lo ainda no âmbito, deixa-me que fosse isso. Sim, a minha primeira questão está relacionada com o incidente que a UNITA diz ter sido então, se calhar mal-estar, sei lá, não sei se essa seria a expressão correta, mas faço isso com base num pronunciamento feito pelo governador do Namíbia, o Sr. Mangueira, nega que tenha aceitado, que disse que não houve nenhuma comunicação para a UNITA para que eles pudessem receber os deputados da UNITA. Eu gostaria de entender o que efetivamente aconteceu. Todos os governadores receberam a comunicação do presidente do Grupo Parlamentar da UNITA. Esta comunicação aqui, só para dar um exemplo, esta comunicação aqui foi dirigida ao governador provincial de Benguela, com o mesmo conteúdo, mas as devidas adaptações em função do programa local. Esta comunicação foi feita para todos os governadores provinciais. Todos os governadores. E todos eles acusaram a exceção. Atenção. Aqueles que estavam numa estratégia de inviabilizar as jornadas nas comunidades foram claros em dizer que não receberiam os deputados do parlamentar da UNITA. Portanto, porque havia uma agenda para inviabilizar essas jornadas. A prova desta estratégia está lá no banco. Está lá a prova. Todos eles acusaram a exceção. Felizmente, e aqui é preciso dar esta nota, 3 governos provinciais tiveram uma atitude primeiro de elevação moral, ética. O governo provincial de Benguela, fomos recebidos pela pela vice-governadora provincial. Na província da Huila, o seu governador provincial recebeu a nossa delegação e também na província de Malange. Portanto, nota de realça a postura dessas 3 entidades. Queremos deixar muito bem claro, nós não precisamos de nada, não pedimos nada de favor aos seus governadores, por uma questão de educação. Aqui é importante dizer, uma questão de educação, uma questão também de respeito, uma questão de ética. Quisemos fazer saudação de cortesia. Eu repito, saudação de cortesia. Saudar quem está a governar determinada província, determinado município. Saudação de cortesia. De resto, assegurar o trabalho dos deputados na província, não temos que pedir. Os governadores provinciais, a Polícia Nacional está obrigada a fazer, nos termos da lei. Isso não se pede. Nós só comunicamos, só informamos aos governos provinciais o nosso programa. De resto, estão obrigados a assegurar. Só não assegura quem tem planos contra o Estado de Direito. Quem não entende qual é o seu papel enquanto governador. Portanto, aquelas desculpas esfarrapadas do governo provincial do Namíbia, infelizmente, não enganam os angolanos. Portanto, é importante dizer que o seu governador também foi infeliz, claramente foi infeliz. Nunca imaginamos que boa parte dos governadores angolanos tivessem um vazio de valores, um vazio de princípios.
de boa educação. Isso é uma questão de boa educação, não tem a ver com política. Atenção, é importante esclarecer isso. O que é política é a capacidade de realizar o bem comum. Isso, infelizmente, esses governadores não têm. Portanto, combater a pobreza é isso que é só de política. Combater a miséria, promover a criação de emprego, criar a prosperidade das comunidades. Isto aqui é política. Portanto, assegurar condições de confiança das populações, de segurança, isso aqui é política. Agora, saudação, isso é uma simples cortesia, uma questão de educação. Portanto, aqueles que não quiseram receber saudação de cortesia, nós só temos que lamentar que estejamos a ser dirigidos nas nossas províncias por pessoas que não estão à dimensão deste grande povo, portanto, deste povo trabalhador, digno. Os angolanos precisam de uma nova liderança, claramente. Portanto, é uma crise de liderança que, infelizmente, ficou mais uma vez provada com esta situação. Tem uma outra questão, senhor deputado, ainda sobre a província de Namibe. Presumo que esteja a par de que recentemente fez um estudo de prospecção na perspectiva de explorar petróleo na bacia do Namibe. O Sabe, Benguela e Namibe são as províncias que mais produzem peixe e levanta-se alguns receios em relação à produção de petróleo naquela cidade em função, digamos, da biomassa que pode ser posta em causa. A questão que eu coloco ao deputado da UNITA é como é que estão a acompanhar esse processo e que receios a UNITA levanta em relação ao processo de exploração de petróleo na bacia do Namibe. Primeiro é preciso deixarmos bem claro que a exploração seja feita no mar, portanto, ou em terra, onshore. Infelizmente, a grande maioria dos rendimentos não tem favorecido, não tem beneficiado os angolanos e não vão beneficiar os angolanos com o governo atual. É importante partirmos deste pressuposto. Portanto, Angola já produziu mais de 2 milhões de barris de petróleo por dia. Nos últimos 20 anos, de acordo com um estudo apresentado pelo Centro de Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, nos últimos 20 anos a pobreza aumentou. Mas atenção, os 20 anos de 2004 a 2014 corresponderam a períodos de maior produção de petróleo. 10 anos, o pico da produção do petróleo ocorreu durante os últimos 20 anos, particularmente de 2004 a 2014. Foram desviados nesse período entre 700 a 900 bilhões de dólares. 700 a 900 bilhões de dólares. O dinheiro que teria servido para dinamizar a nossa economia, para diversificar a nossa economia, criamos uma estrutura pujante, capaz de criar prosperidade. Infelizmente, esses recursos foram desviados. Portanto, nós agora, o Estado angolano, o governo angolano, entrou numa posição de desespero. Explorar na bacia de Benguela, do Namibe, também na região, na reserva do Quandubango. Isso significa falta de visão estratégica. Significa reconhecimento da incapacidade de usar os recursos potenciais que Angola tem e enveredar por uma estratégia que vai colocar em causa a espécie, não só a espécie humana, sobretudo a espécie animal, que tem servido para sustento de milhares de famílias angolanas. Queremos deixar bem claro que nós não estamos de acordo com esta política de explorar tudo mais alguma coisa, porque sabemos que os rendimentos são para favorecer a elite. Portanto, uma pequena oligarquia que vai continuar a se beneficiar dos recursos de todos nós. Infelizmente, esta é a nossa triste, dura e vergonhosa realidade. Portanto, os angolanos, nós já vimos vários movimentos contestatários na província do Namibe. Portanto, as senhoras, os jovens, os homens que têm no peixe, na atividade pescatória, o seu principal ganha-pão, tem, infelizmente, a sua vida ameaçada. O futuro de milhares de famílias angolanas na província do Namibe estará em causa com esta política, eu chamaria de terra queimada. Portanto, nós não podemos estar solidários com esta situação. Angola tem potencial
para dinamizar outros setores e preservar aquela área. Temos potencial para isso. Mas, infelizmente, falta visão, falta comprometimento, sobretudo falta iniciativa, falta criatividade, faltam soluções sustentáveis para tirar maior proveito do potencial econômico do nosso país. Infelizmente, essa é a nossa triste realidade. Sr. Deputado, Augusto Manuel Benguela Sete. Bem se lembra que na audiência com as autoridades tradicionais, os sobras reclamam mesmo que está sendo retirado os seus poderes, sobretudo aquelas questões que têm a ver com os julgamentos tradicionais, a reação mesmo ao roubo de gado, agora está aí para o tribunal. E foram mais além de dizer que o gatuno tem mais poder, porque tem dinheiro de contratar um advogado e fica para aí e o sobra fica ali. Agora, e reclamam que até que dão uma recomendação aos deputados para que o governo venha repor essa legalidade para devolver os poderes tradicionais aos sobras. Agora, a questão que se põe aqui: como é que os deputados, afetos à bancada parlamentar unida, vão poder reclamar essas situações junto a quem governa para que se devolva isso? Primeiro, deixar bem claro o nosso comprometimento com a dignificação do poder tradicional. E queremos aqui também anunciar que no quadro da discussão do pacote legislativo do poder local, é urgente a aprovação da lei sobre as instituições do poder tradicional. O poder local compreende as autarquias, as instituições do poder tradicional e outras formas de participação dos cidadãos a nível local. Portanto, estamos agora a terminar o pacote legislativo autárquico. Vai ser urgente procurarmos aprovar o pacote legislativo do poder tradicional, para que os nossos costumes, os direitos, os deveres, também os poderes dos órgãos do poder tradicional sejam efetivamente salvaguardados. Tem que haver um equilíbrio entre aquilo que são atribuições e competências das autarquias locais e também aquilo que são atribuições e competências dos órgãos do poder tradicional. Portanto, nós estamos plenamente solidários e compreendemos as preocupações que foram colocadas pelas autoridades ceremoniais. Vamos fazer das suas preocupações, obviamente, a nossa agenda prioritária. Ok. Outra questão que vou lhe colocar é acerca da audiência que teve no Porto do Lubito. Sobretudo a questão que se colocou, também levantou aqui na locução do deputado, é a questão dos trabalhadores que foram despedidos sem indemnização. Em resposta, o administrador do Porto do Lubito nega categoricamente, disse mesmo que houve negociações e foram bem remunerados. E essa afirmação do Porto do Lubito não colhe aos deputados da UNITA aqui. Atenção, a questão da remuneração não foi esclarecida para os trabalhadores, os ex-trabalhadores do Porto do Lubito. Foi colocada para outros, portanto, sobre os trabalhadores do Porto do Lubito que foram despedidos em 1992, ali não houve indemnização nenhuma. Portanto, vamos organizar uma equipe, um escritório de advogados, para procurarmos reabrir este processo. Nós temos de compreender as causas do ponto de vista legal, portanto, também as consequências, particularmente os direitos que as pessoas têm. Seja qual for o desfecho do processo, há direitos a salvaguardar. E a nossa maior preocupação em relação à dignificação do trabalhador. Aquele que trabalhou 10, 15, 20 anos, mais de 15 anos mesmo, não pode, por força de um processo disciplinar, ser despedido sem uma indemnização. Não se pode aceitar. É importante dignificar as pessoas. É importante dignificar o trabalhador. E nós, Estado angolano, um Estado diferente do Estado colonial, temos de ter a pessoa humana, o trabalhador, a juventude, as mulheres, as crianças, os idosos, no centro das nossas preocupações. Se a pessoa humana não estiver no centro de qualquer preocupação da governação, essa governação não serve. Portanto, aqui é importante dizer que nós vamos assumir esta agenda com toda a responsabilidade. Vamos dar a nossa contribuição para se resolver este problema. Os trabalhadores do Porto do Lubito podem contar conosco.
Eu tenho uma questão, Sr. Deputado. Sei que andou pelos municípios e localidades. Eu gostaria de falar concretamente das autarquias. Naquilo que é a sua visão, acha que a província de Benguela está em condições para realizar autarquias de forma simultânea em todos os municípios? Aqui era importante esclarecer que, nos termos da Constituição da República de Angola, o artigo 242 define de forma muito clara a institucionalização efetiva das autarquias locais. Portanto, não há espaço para discussão se as autarquias vão ser feitas em alguns ou em todos os municípios. Não há espaço. Quando estamos a falar de institucionalização efetiva, estamos a falar que os municípios todos vão ser autarquias. Os municípios vão realizar eleições. Os órgãos locais são eleitos, portanto, os órgãos executivos locais, os órgãos legislativos também locais, municipais são eleitos, entram em efetivo funcionamento ao mesmo tempo. É importante esclarecer isso aqui. Todos os municípios. Atualmente temos 164 municípios. Se a proposta do governo de dividir o país, criar 325 municípios, significa dizer que as autarquias vão ser os 325 municípios. Não vão ser em 164 municípios. Se tivermos 581, tal como tinha sido a primeira proposta do governo, também vão ser 581 autarquias. Sobre os municípios, o texto, sobre as autarquias,